hoje é com Eduardo Fará, professor e doutor pela FGV e grande estudioso de Mindfulness e autoconhecimento há mais de 25 anos. A gente vai conversar um pouco sobre o pensar compulsivo e sobre a nossa mente, assunto que traz uma questão tão importante. Quem é que está no domínio da sua vida? Você ou sua mente? Vamos lá? Edu, para a gente começar, eu queria trazer um pouco essa questão que é o gatilho de muitas dificuldades emocionais, né, que a gente traz ao longo da vida, mas que agora, nesse momento de pandemia, tá tudo muito mais acentuado. E eu percebo que ele vem muito desse pensar compulsivo, dessa mente que não para de confabular com relação ao presente, ao passado, ao futuro. É muita coisa realmente acontecendo dentro da nossa cabeça. Então eu queria saber quais são as ferramentas que você vê que já estão disponíveis e como que você conseguiria trazer um pouco de conhecimento com relação a isso. Perfeito, Lu. Vamos lá. Pensar compulsivo é uma das principais fontes de sofrimento nessa vida. E é comum, 99,9% das pessoas pensam compulsivamente. Talvez seja o maior vício que o ser humano tem. Esse pensar compulsivo, ele impede que eu perceba a realidade. Porque toda a minha energia, todo o meu foco de atenção fica nessa conversa, nesse diálogo interno, que são pensamentos. Hoje você tem mais de 7.500 estudos sobre mindfulness, que é a atenção plena, que é o contrário do pensar compulsivo. Que você está inteiro, que você está aqui e agora. Somente é possível se você treinar a sua atenção. Mas ainda, eu preciso dizer que, se sempre isso é fundamental, nesse momento do Covid, isso é muito mais importante. Porque o que a gente está recebendo de convite para pensar compulsivamente é uma coisa de louco. O medo nunca teve tão forte. O momento é um momento muito sério, de uma forma geral, mas também muito sério para esse pensar compulsivo. E, em contrapartida, para eu treinar a atenção para não pensar compulsivamente. E o que é treinar a atenção? Que ferramenta é essa? Que é a primeira ferramenta que eu queria falar. É você adquirir capacidade de focar onde você quer e manter o foco. O estudo do cérebro mostra que eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É uma fantasia nossa. Ninguém presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não consigo colocar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo colocar atenção naquilo que está acontecendo agora. Se eu fico pensando compulsivamente, isso gera uma ativação de um conjunto de neurônios do nosso cérebro chamado amígdala, que fica no sistema límbico, é uma área que cuida das questões emocionais. Nossa resposta emocional depende de lá. E a amígdala, que não é aquela amígdala aqui da garganta, chama amígdala cerebral, que está no meio do cérebro, ela é um conjunto de neurônios que cuida das nossas respostas quando a gente se sente ameaçado. E para lidar com a ameaça, a gente normalmente ou ataca ou sai correndo. E para fazer isso, a amígdala avisa o nosso corpo que a gente está sob ameaça. Então ela manda neurotransmissores que faz com que as células liberem cortisol e adrenalina, que aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração, gera energia para a musculatura, seja para lutar, seja para sair correndo, que gera uma modificação no nosso corpo, que é muito boa se a ameaça for real. Mas em 99% dos casos, a ameaça vem da nossa cabeça. Só que o nosso corpo está sofrendo com aquilo. Como é que eu saio disso? Treinando a atenção, que é quem pode controlar a amígdala, que é o córtex pré-frontal, essa área aqui do nosso cérebro atrás da testa, que é a área do cérebro responsável por planejamento, por tomada de decisão. E quando tem atenção, quando você está com a atenção em algo, a atividade se reflete aqui. Essa é a área que fica ativa. Tem pesquisas que mostram que quando a pessoa treina a atenção, ela tem mais atividade no córtex pré-frontal e menos atividade lá na amígdala cerebral. Tem pesquisas com pessoas que praticam há muito tempo o treino da atenção, elas têm um aumento da massa encefálica do córtex pré-frontal. Ou seja, isso permite que ela não se perca na amígdala cerebral, que ela não se perca nas emoções negativas. E isso também permite que ela não se perca nesse pensar compulsivo, que é a origem de tudo isso. Uma pergunta, esse pensar compulsivo, ele pode também ser uma maneira da gente anestesiar ou não sentir o que a gente está passando naquele momento? Como que esse pensar compulsivo não deixa a gente entender o que está acontecendo no aqui e agora de verdade? Como que é essa relação? Excelente essa pergunta. Porque assim, eu costumo dizer que são duas ferramentas centrais para poder lidar com tudo isso. A primeira é o treino da atenção, mindfulness. A segunda é autoconhecimento. Como é que você lida com alguma coisa, qualquer máquina, qualquer equipamento, você não sabe como ele funciona? Pois bem, você não consegue usar a sua máquina, o ser humano, se você não tiver um mínimo de autoconhecimento, se você não entender como é que você funciona. O pensar compulsivo é um grande impedimento para o autoconhecimento. Como se tivesse um barulho enorme na cabeça.
é muitas vezes usado como um amortecimento. Como eu não quero ver coisas, e se eu não vejo essa coisa me domina, porque esse é o principal engano do ser humano. Ele acha que ele fugindo de um sentimento, ele resolve o sentimento. Ele não percebe que esse sentimento só cresce e domina as reações dele. Emoção é o principal detonador do nosso comportamento. Se eu fujo do meu emocional, de ver coisas que estão acontecendo comigo, que eu estou sentindo, mas que eu não queria sentir, essas coisas só crescem. Então, como você muito bem colocou, esse pensar compulsivo muitas vezes é uma forma de mascarar algo. Por quê? Porque eu não estou conhecendo o funcionamento dessa máquina aqui. Porque a gente tem tanto medo de entrar em contato com tudo isso e descobrir todos esses lugares que estão fazendo com que a gente tome essas atitudes há tanto tempo igualzinho, que então a gente realmente prefere ficar nessa mente que é totalmente desconhecida e automática, do que realmente entrar em contato com o observador para estar presente no aqui e no agora, né? Exatamente isso. Você falou 3 palavras fundamentais. A primeira coisa é que a gente foge dos nossos sentimentos. A gente foge porque o principal motivo é o medo. Mas eu não percebo que eu fugir do medo é o medo me pegando na curva. Ele está ali, ele está dominando. Sabe aqueles marionetes? É isso que o medo faz com a gente. Por quê? Porque tudo aquilo que você não conhece te domina. O pensar compulsivo, muitas vezes, ele é originado pelo medo e, ao mesmo tempo, é uma forma de esconder o medo. Segunda coisa, eu preciso realmente treinar a atenção para poder fortalecer o meu auto-observador. Eu preciso desenvolver esse observador interno. Com autoobservação, tem autoconhecimento. Eu costumo dizer que a autoobservação é a matéria-prima para o autoconhecimento. E a matéria-prima da autoobservação é a atenção. Eu preciso de atenção para ter autoobservação, para conseguir ter autoconhecimento. Perfeito. Então é através da atenção que a gente consegue ligar o observador, ativar esse observador, que nada mais é do que uma outra dimensão da mente daquele que observa o que está passando dentro e fora naquele momento, no aqui e no agora. É essa chave. É exatamente isso. Eu costumo chamar a autoobservação do nosso 7º sentido. Eu tenho 5 sentidos, que é como eu percebo o mundo: tato, visão, paladar, olfato, audição. Eu tenho o 6º sentido, que tem a ver com uma intuição. Você sente algo, você percebe algo, você sabe que algo está acontecendo de um lugar que não sabe nem explicar. E eu tenho esse 7º sentido, que é a autoobservação, que é como eu observo a realidade mesmo. É o sentido que me permite perceber o que é real dentro do que é real fora. Que para de simplesmente projetar um monte de coisas da minha cabeça nos outros, nas coisas. Isso faz com que eu não enxergue. É como se eu estivesse colocando uma venda nos meus olhos e eu não consigo enxergar a realidade. E esse é o blá 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 mental. Esse blá 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 é a venda. E de novo, não é que a mente seja algo ruim. O problema é o mau uso da mente. Perfeito. Eu não sei usar adequadamente essa ferramenta tão poderosa que nós temos. Sem que ela me sequestre, né? Sem que uma parte dela, que é a amígdala, me sequestre. Que é onde eu fico preso. Eu me torno um prisioneiro da mente. Aí tem 1000 desdobramentos disso. Aí eu tenho prazer em sofrer. Olha a loucura. Como eu estou acostumado com aquilo, eu começo a ter prazer no sofrimento. Prazer em ser vítima. Prazer em ser agressivo. Então, ao mesmo tempo, eu tenho desprazer e tenho prazer. Esses conflitos sempre geram incapacitação. Eu me torno menos capaz de realizar aquilo que eu quero. Esses conflitos treinam a vitalidade da gente. Então, eu preciso tomar uma atitude objetiva para parar com isso. Como é que eu faço isso? Readquirindo a capacidade de colocar e, principalmente, manter a minha atenção naquilo que eu quero, sem aceitar os convites que me vêm de fora ou de dentro. Quais são essas ferramentas? Como que a gente pode começar esse treino dessa atenção para ajudar a gente a não se perder nessas fantasias e nessas ilusões mentais que trazem tanto sofrimento? Primeira coisa, eu percebo que a minha mente foi embora. Só o fato de eu perceber já diminui, eu paro de dar alimento, porque o alimento do pensar compulsivo é a atenção. Se eu tiro a atenção daquilo, ele já começa a perder força. E aí eu trago a atenção para alguma coisa. É impossível evitar que tenham pensamentos. Os pensamentos, eles passam pela gente. O problema é quando eu me identifico com eles. Quando eu seguro o pensamento, aí eu começo a pensar. Esse é o problema. Eu posso trazer atenção para estar te ouvindo, para estar te vendo. Posso trazer atenção para minha respiração. Eu tenho muitas ferramentas para levar a minha atenção. Tem muitas técnicas de respiração, pranayamas, tem
atividades eu posso fazer? Prestar atenção no movimento, quem dança, quem faz artes marciais, sem julgar, simplesmente observando. Isso é você fortalecendo essa área aqui do córtex pré-frontal. Você tendo capacidade de ter autodomínio, de empoderamento, para você colocar sua atenção e mantê-la onde você quiser. De todas as técnicas, a que eu mais gosto é o cultivo do silêncio. Todas as técnicas são boas, são milhares de técnicas em mindfulness. Mas para mim, a prática que mais treina a autoobservação, que dá mais condições de eu entender o que está acontecendo comigo, é o cultivo do silêncio. O que é isso? É cultivar menos ruído no cérebro, é cultivar um espaço que fica sem blá blá blá. É fechar os olhos, olhar para dentro. Toda vez que o pensamento vai embora, traz de volta na respiração. Você pode focar num ponto aqui entre as sobrancelhas, ou você pode simplesmente focar no vazio. Você cria espaço dentro para fortalecer o observador interno, aquele que testemunha. E também eu, falando um pouco do silêncio, eu sinto que o cultivo do silêncio é uma oportunidade também da gente conhecer quais são os pensamentos que estão, qual é a frequência que está passando, né? Porque no começo o silêncio é muito barulhento, mas essa passagem do barulho, eu sinto que ela é tão importante como quando você consegue chegar no silêncio mental, para você conseguir entender qual é o fluxo mental, qual é os padrões de pensamento que estão passando e aceitar eles, né, Edu? Aceitar o que está passando pela tua mente, porque esse é um grande material de estudo. É verdade, muito, muito bem colocado, Lu. Tem uma diferença entre você identificar e se identificar. Então vem um pensamento, observa um pensamento, e principalmente quando esses pensamentos se repetem, é obviamente sobre você. Então mostrando questões suas que quando você estava no barulho, você estava lá pensando compulsivamente, você não percebia. Então, observar os pensamentos, identificar esses pensamentos, principalmente esses pensamentos que se repetem, é algo fundamental para o seu autoconhecimento. Que é diferente de eu ficar identificado com eles. E aí, com muita calma, primeiro você observa o que fala, o que esse pensamento falou dentro de você. Porque ele vai se revelando aos poucos. Tem mais coisa junto. Sabe, quando você vai soltando, tem um novelo lá, você vai soltando aquele novelo, e aos poucos os fios vão ficando claros. O que é que tem? O que estava tudo enrolado? Você vai desenrolando. Às vezes no começo, que nem quando você vai entrar no mar, você tem que passar arrebentação, sabe? Às vezes tem um pequeno esforço no começo. Dá medo, tem uma ansiedade, ela fica lá toda agitada. Desagradável. Isso é uma marola que passa. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ter um pouco de resiliência. Mais uma coisinha só que eu queria ouvir a sua opinião com relação a esse pensar compulsivo, né, que traz pânico, desespero, tristeza, depressão. Ele também traz um mundo de ilusão, né, no sentido de que se a gente não faz o cultivo do silêncio, ou se a gente não faz essa observação, a gente realmente vive nesse mundo da mente, né, como se só aquilo fosse a realidade e a gente enxerga o mundo por essa lupa desses pensamentos compulsivos e aquilo se torna a nossa realidade, né? Perfeito, isso mesmo. Você falou duas coisas importantes. Primeiro, é que onde você coloca a sua atenção, as coisas acontecem. Onde você não coloca, elas não acontecem. Então, se a sua atenção está em um monte de pensamentos negativos, você vai criar essa realidade. É um mecanismo, são mecanismos da mente. Mas a segunda coisa que você colocou também, que é muito importante, é assim, na verdade, a gente vive, eu costumo fazer esse desenho aqui, assim, com a mão. Eu vivo um cabeção, um cabeção e esquece do resto. Não sente, não percebe, não tem espontaneidade. Quando você está na cabeça, você não é espontâneo. Então, são muitos desdobramentos desse viver na cabeça. Você nunca está satisfeito, você está sempre reclamando, você está sempre querendo consertar coisas com a mente. Você está longe da realidade. Muito longe da realidade. Então, muitos filósofos apontam que a mente é a base de todo sofrimento do ser humano, né? Por conta desse viés de procurar coisas negativas que nós temos, isso é humano, eu tenho um viés de quase sempre pensar negativamente. É muito mais fácil eu pensar negativamente do que pensar positivamente. Infelizmente, isso é muito comum. E você quebra isso quando você para de dar atenção para esse pensar compulsivo, para esses pensamentos que são os próprios elementos do pensar compulsivo. Perfeito.
Edu, muito obrigada. Adorei você aqui contando e compartilhando um monte de joias e brilhantes com a gente. Te agradeço muito. Eu que agradeço, querida. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu comentário, compartilhe, para que essa informação possa chegar até mais pessoas e seguimos juntos desvendando os mistérios da mente e do coração. Até a próxima!